Olá, gente, boa tarde, Aldenora, tudo bom? Eu vou fixar aqui o comentário com o tema de hoje. Deixa eu ver se eu consigo fixar ele aqui. Pronto. Deixar o comentário aí fixado. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? O som tá bom? Me deem um sinal aí se o som estiver chegando legal aí pra vocês. Obrigado, Aldenora. Obrigado, para mim é sempre um prazer, viu? Contribuir aqui com as palestras de vocês aqui online. Boa tarde, amigo Rivaldo. Como vai, meu querido? Prazer tê-lo aqui conosco também, viu? Maravilha. Ótimo, ótimo. O som tá bom. Então estamos preparados para iniciar mais essa tarefa. Bom, gente, vamos lá, né? A hora é chegada. Nós já estamos aí no horário estipulado aí pelo Seno para a sua live semanal, né, aos domingos à tarde. Boa tarde a todas e a todos. Que a paz do nosso divino amigo Jesus possa nos envolver, que o seu amor se faça presente entre nós aqui nesta tarde de domingo. Eu me chamo Rodrigo Brainer, sou trabalhador do Grupo Espírita de Djalma Farias e quero desde já agradecer a todos do Seno, do Centro Espírita 9 de Outubro, por tão honroso convite de participar das palestras comemorativas ao 69º aniversário de fundação do Centro Espírita 9 de Outubro, 69 anos de história. Cada ano de um Centro Espírita é motivo para a gente comemorar, né? 69 então, hein? Uma data, né não, Adenura? Muito bom, fico muito feliz de ter essa casa irmã que compartilha com Djalma Farias o mesmo mentor e patrono, que é Djalma Montenegro de Farias. Isso para mim multiplica a minha felicidade em estar aqui com vocês. Essa oportunidade de contribuir, não só com o Seno, né, mas de indiretamente contribuir até com o próprio trabalho de Djalma Montenegro de Farias, né, que foi um trabalhador espírita incansável, né, presidente da Federação Espírita Pernambucana, foi fundador e presidente da Comissão Estadual de Espiritismo, que também ele mentoriza, né, a Comissão Estadual do Espiritismo, autor material de diversas obras, autor espiritual de importantíssimas mensagens que nos alertam sobre os nossos deveres, sobre as nossas responsabilidades enquanto cristãos e enquanto espíritas. Mensagens essas que foram psicografadas pelos médiuns mais eminentes do país, como Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, e por aí vai, né? Então, imagine o que não é a nossa alegria em poder colaborar com esta obra de Djalma Farias, porque estamos aqui fazendo isso, né? Na hora que o Seno abre suas portas para que a gente venha falar de espiritismo, a gente está contribuindo com essa obra, com a sua divulgação e com a repercussão que o espiritismo causa em nossas vidas. Pois bem, antes da gente iniciar a palestra, propriamente dita, eu vou agora fazer uma prece inicial, para que a gente se harmonize, que a gente se tranquilize, para que entremos em sintonia, para que os nossos pensamentos e sentimentos fiquem unidos, que é o que fará com que o Mestre Jesus se apresente aqui conosco, porque ele disse, né, que quando nós nos unimos, ele sempre estará presente. Então eu convido a todos a acompanhar a prece inicial. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, querido mestre, querido amigo, espíritos amigos que dirigem essas tarefas de divulgação do Centro Espírita 9 de Outubro, o mentor e patrono da casa, Djalma Montenegro de Farias, queremos, neste momento, pedir toda a proteção, toda a paz, que esta pequena hora do dia em que estamos aqui reunidos possam transcorrer na mais completa harmonia, que possamos, cada um de nós aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, tirarmos o proveito necessário dos ensinos que aqui serão transmitidos, ensinos que foram nos repassados por benfeitores invisíveis que colaboraram com a obra da codificação espírita. Pedimos também a Ti, Mestre Jesus, que nos ampare, nos fortaleça, nos motive a permanecermos no caminho do bem,
divulgando a tua doutrina. Que assim seja. Muito bem, ó. Tô vendo aqui também o nosso amigo Heleno Vidal, né, que entrou aqui com o Instagram da CE. Boa tarde, Heleno. Prazer tê-lo aqui conosco também. Pois bem, hoje é a palestra de abertura, né? Isso, Aldenora, da comemoração dos 69 anos do Centro Espírita 9 de Outubro. E para iniciar essas comemorações, os nossos confrades aí do Seno escolheram um tema de grande relevância para todos nós. E por que é que tem essa relevância? Porque é um tema que ele fala principalmente ao nosso espírito imortal. O tema está fixado aí no comentário. O tema da tarde de hoje é o plantio e a colheita. E a gente vai tentar entender por que é que ele fala tanto ao nosso espírito imortal. Nesse tema reside uma grande parte do trabalho de Allan Kardec. Quando em sua pesquisa, ainda encarnado, quando ele começou a entrevistar os espíritos, quando ele começou suas conversações com os espíritos superiores, os benevolentes que vieram colaborar com essa obra, para obter os ensinamentos que ele nos legou, ele estabeleceu essas relações de causa e efeito entre as nossas ações terrenas, as nossas ações na vida material e em que condições esses espíritos estavam na sua vida futura. Então, uma boa parte da obra de Kardec, uma grande parte dos ensinos da obra de Kardec vieram exatamente daí. O que você fez quando encarnado, como você está vivendo no mundo espiritual. Eu não, inclusive, já falei até de um nome, né? Causa e efeito. Né? O tema da palestra é plantio e colheita, é um dos nomes que a gente chama. Alguns chamam de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito. Outros chamam de ação e reação. Eu, particularmente, não gosto de chamar de ação e reação. Por quê? Porque ação e reação remete a gente para o conhecimento da física, né? Aquela lei de Newton, que é a terceira lei de Newton, que fala da lei de ação e reação. Por quê? Porque essa lei ela diz que a ação e reação elas acontecem no mesmo instante. E é sempre resultado da interação de força entre dois corpos. Ou seja, um corpo atua sobre o outro e a força que esse corpo imprime sobre o outro ele vai receber de volta na mesma intensidade, no sentido contrário. Mas é exatamente no momento em que uma força ocorre, a força de ação, também vai ocorrer a força de reação. Ou seja, na ação e reação o efeito é instantâneo. E isso não encontra eco quando a gente compara com essa metáfora do plantio e da colheita. Porque, ora, ninguém imagina jogar uma semente no chão, né, para realizar um plantio e ficar ali em pé esperando que a árvore cresça, floresça e frutifique. Na verdade, há sempre um hiato de tempo entre o plantio e a colheita. E por que é que existe esse hiato de tempo? Porque é necessário um pequeno esforço para cultivar a árvore. Né? A gente não consegue simplesmente jogar uma semente no chão e querer que imediatamente ela frutifique. E de quanto é esse intervalo de tempo entre o plantio e a colheita? O plantio e a colheita pode acontecer numa única existência? Pode. Os espíritos não nos afirmam ou não tem nenhuma matemática exata de em quanto tempo a gente recebe o retorno das nossas ações. Né? Esse tempo, não existe essa regra matemática, né? Isso pode ocorrer em um período mais curto, como pode ocorrer, inclusive, em outras existências. Né? Por isso que é um tema que fala tanto ao nosso espírito imortal. Então ele pode ser tão longo, esse tempo pode ser tão longo, que só iremos colher esses frutos do que estamos plantando hoje em uma vida futura. Tem inclusive um ditado árabe que diz o seguinte: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque a tâmara, evidentemente que hoje isso não é muito verdade, porque a tecnologia, né, o homem foi progredindo de inteligência, e aí as novas tecnologias de plantio faz com que a tâmara frutifique com menos tempo. Mas a tâmara, no estado natural, sem nenhuma tecnologia, ela, entre o plantio e a colheita, demora de 80 a 100 anos para que uma tamareira dê seus primeiros frutos. Imagina. Então, aí existia esse ditado árabe dizendo: quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque a tâmara só iria ser colhida 80 a 100 anos depois. Né? E ninguém vivia esse tempo todo na antiguidade. Pois bem, a gente vive num mundo em que a gente quer tudo muito rápido, a gente é muito imediatista. Essas tecnologias aí de rede social, de comunicação instantânea, que são úteis, né? É muito válido, se aproxima as pessoas, tanto é que a gente está conversando pela internet, através de uma live do Instagram, reunindo várias pessoas de vários lugares. É muito útil, mas isso também fez com que a gente
com que nós nos tornássemos muito imediatistas. A gente agora quer as respostas muito rápidas. A gente manda uma mensagem de WhatsApp para um amigo e quer que instantaneamente ele esteja disponível para responder para a gente, né? Não é isso que acontece? E aí quando ele não responde, a gente fica logo angustiado. Pô, quer saber por que ele não respondeu, por que ele não me deu atenção, por que isso, por que aquilo. Quando na verdade a gente não sabe, né? Qual é a situação que nosso amigo se encontra do outro lado. Mas é isso que acontece, né? A gente se tornou muito imediatista. A gente quer as coisas de forma muito rápida. E aí a gente se esquece que a gente tem que respeitar o tempo da árvore, né? Pois bem, fica muito evidente que plantio e colheita é muito diferente de ação e reação, né? E como na história das tâmaras, há plantios cujos frutos nós só iremos colher em uma vida futura. O homem, nós, né, seres encarnados, desde sempre, em toda a história do homem na Terra, a gente tem esse sentimento nativo, né? Esse sentimento instintivo da vida futura. Em O Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec, o codificador, ele fez uma pergunta aos benfeitores, está na questão 959, e os Espíritos nos esclarecem que esse sentimento natural e instintivo que a gente tem da vida futura, ele decorre das lembranças que a alma guarda do que viu e do que sabe da vida espiritual. Ou seja, nós já vivemos antes, né? Já passamos pelo mundo espiritual antes, e aí quando a gente encarna, dizem os espíritos que esse sentimento instintivo que a gente tem da vida futura, da vida espiritual, é resultado desse sentimento que a gente traz da vida espiritual, porque a gente já viveu lá. Então a gente traz esse instinto. Kardec comenta essa resposta dizendo pra gente que esse sentimento de uma existência melhor, né, esse sentimento da vida futura e de uma existência melhor, ele repousa no foro íntimo dos homens e que não é possível que Deus tenha colocado esse sentimento na gente em vão. Deus não faz nada em vão. Então, se a gente tem esse sentimento da vida futura, alguma utilidade ele há de ter. E qual é a utilidade disso? É que a gente não se desespere. É que a gente tenha esperança em um futuro melhor. É para que a gente se esforce em ter um futuro melhor. Porque se nossa vida terminasse no túmulo, de que adiantaria o nosso esforço para nos tornarmos uma pessoa melhor, não é verdade? Então, tem uma utilidade esse sentimento da vida futura. E claro que a vida futura implica em outra coisa, que é a conservação da nossa individualidade após a morte do corpo físico. Sem conservar a individualidade após a morte do corpo físico, também não nos importaria sobreviver a essa morte, né? Se eu não vou manter a minha individualidade, se eu não vou continuar sendo o espírito que sou hoje encarnado após a morte, também não faria muito sentido uma vida futura. É assim que o Espiritismo estabelece a crença dessa vida futura e também da nossa individualidade. Há também uma outra crença, e que também existiu em todos os povos e em todas as épocas, que é a existência de penas e de recompensas futuras. Pode pesquisar na história, pode pegar todas as religiões, inclusive, você vai pesquisar e você vai encontrar ensinamentos sobre penas e recompensas futuras. Na questão 960, desse mesmo Livro dos Espíritos, Kardec pergunta também de onde vem essa crença, de que a gente acha que vai ter pena ou punição futura, e a resposta é a mesma coisa da crença na vida futura. Pressentimento da realidade, é o que dizem os Espíritos. Nós temos esse pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo Espírito encarnado. Então, a partir dessa crença, os homens, falhos que somos, né? Porque estamos aqui no mundo de expiação e prova, e em mundo de expiação e prova os habitantes são imperfeitos. Então, falhos que somos, a gente pegou os textos sagrados, as escrituras, né? As revelações que foram feitas aos homens em todas as épocas da humanidade, e começamos a dar a esses conhecimentos as nossas interpretações para o que seriam essas penas e recompensas futuras. A mais difundida de todas, que é dominante por conta das religiões dominantes, é a de que estamos vivendo na Terra cumprindo um castigo. Esse castigo foi determinado por Deus, castigo esse em decorrência de um erro que não fomos nós que cometemos. Isso remonta lá à história de Adão e Eva, né? A história da criação. E haverá um dia, como todo castigo um dia chega ao fim, haverá um dia de um julgamento em que seremos julgados pelos nossos atos. E aí teremos, depois desse julgamento, um destino eterno, né? Que são aquelas doutrinas das penas e recompensas eternas, né? Que
a maioria de nós já foi apresentado de alguma forma a essas teorias. Pois bem, desde Kardec até hoje, desde antes em Kardec inclusive, se fala muito em castigo de Deus, como se Deus fosse um ser que pune, como se Deus fosse um ser que castiga. Mas será que um ser soberanamente justo, infinitamente bom e amoroso, iria dar a uns de seus filhos uma punição eterna, enquanto outros iriam desfrutar de uma felicidade eterna? Será que Deus seria capaz de fazer essa separação? Então a primeira coisa que precisamos compreender, para entender essa dinâmica do que seria um castigo de Deus e o que seria a recompensa de Deus, a gente precisa, dentro das nossas limitações, evidentemente, né? A gente precisa compreender Deus, para que a gente construa com a nossa razão o que seria uma punição e uma recompensa vinda de Deus. Bom, e o que é que os Espíritos nos deram para que a gente possa compreender Deus de acordo com a nossa capacidade atual? Evidentemente que à medida que a gente vai progredindo, que a nossa consciência vai se expandindo, a gente vai adquirindo novas faculdades, e a gente vai adquirindo novos conhecimentos e a gente vai compreender Deus de uma forma melhor. Mas no estágio atual da humanidade, o que os benfeitores nos deram para que a gente possa compreender a Deus foram os seus atributos. A gente encontra isso tanto no comecinho do Livro dos Espíritos, como também a gente encontra a lição sobre esses atributos no livro A Gênese, no capítulo que fala sobre Deus e a criação. Pois bem, os benfeitores nos alertam que sem o conhecimento dos atributos de Deus, sem compreender esses atributos de Deus, seria impossível a gente compreender a obra da criação. E aí eles dizem que Deus é a inteligência suprema. A inteligência de Deus, ela tem que abranger o infinito, e para isso ela tem de ser infinita. Se a gente supusesse que essa inteligência de Deus fosse limitada, a gente teria que admitir que existe um outro ser mais inteligente. E aí esse ser seria Deus, e assim por diante até o infinito. Então a inteligência de Deus, ela tem que ser infinita. Por isso que ele é a suprema inteligência. Sendo a inteligência suprema, sendo Deus a inteligência suprema, a criação de Deus é infinitamente perfeita. Não há nada falho na criação divina e não há nada que ocorra por acaso. Porque Deus é a inteligência suprema. Ele não ia deixar ao acaso a sua criação. Deus é eterno. Ser eterno significa que não teve começo, nem terá fim. Novamente, se a gente supor que Deus foi criado, então ele não seria Deus. O Deus seria quem o criou. E aí a gente vai remontando isso. O primeiro é o Deus que a gente quer, né? É o Deus que é eterno. Então, ninguém criou Deus. Supor que ele foi criado significa que ele não é Deus. Deus é imaterial. E a gente entender que ele é imaterial é algo muito importante para que a gente compreenda as lições que a gente vai falar hoje. Porque ser imaterial difere de tudo que a gente conhece de matéria. Mesmo a matéria mais etérea que os espíritos nos apresentam, aquele fluido cósmico, qualquer coisa que remeta à matéria, Deus é imaterial. Ele não tem nada a ver com nada, nem um princípio material. E por que aqui isso é importante? Porque matéria se modifica, matéria se transforma. E o fato de Deus ser imaterial é o que também o torna imutável, que é outro atributo de Deus. Deus só consegue ser imutável porque ele é imaterial. Se ele não fosse imaterial, ele poderia sofrer transformações que toda matéria está suscetível. O que é que acontece com a gente, né? A humanidade. A gente começa a dar a Deus, né? Em vez da gente entender que Deus é imaterial, a gente começa a querer dar a Deus uma aparência humana. Imagina aquele homem velho, de barbas brancas, né? Sentado num trono. E a gente começa a achar que Deus também é material, né? Também tem matéria. E aí a gente começa a atribuir a Deus as mesmas paixões que nós temos. Se Deus é um homem velho de barba branca, ele também. Então aí Deus pune, Deus castiga. Então a gente começa a achar que Deus também está suscetível às mesmas paixões que a gente tem, como se ele fosse capaz de ter essas paixões, né? E aí é um engano completo nosso. Quando as doutrinas dizem que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é exatamente isso. Não é Deus que é a nossa imagem e semelhança, né? Deus não tem braço, pernas, né? Corpo. A gente é a imagem e semelhança de Deus. Somos espíritos, somos uma fagulha, somos uma centelha divina. Aí está a nossa semelhança com Deus.
Deus é soberanamente justo e bom. É outro atributo da divindade. E um ser soberanamente justo, um ser soberanamente bom, jamais poderá conter uma ínfima parcela de malignidade. Deus é incapaz de ter uma ínfima parcela de malignidade. Deus é único. A questão da unicidade de Deus, né? Não existe outro ser com esses mesmos atributos que ele tem. Ele é único. E ele é infinitamente perfeito. Esses são os atributos que os Espíritos nos apresentam de Deus. E é através desses atributos que eles dizem que a gente é capaz de compreendê-lo. Mas e como é que a gente reconhece esses atributos da divindade vivendo na Terra? Deus nos deu, ou ele se manifesta entre nós, através das suas leis, que a gente chama de leis divinas ou leis naturais. Essas leis, elas regem tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. São leis que regem tanto a matéria, como regem também o mundo moral. Então, através das leis de Deus, a gente consegue também reconhecer esses atributos da divindade, porque essas leis de Deus são a manifestação desses atributos entre os homens. Sendo infinitamente bom, justo, imaterial, imutável, eterno, infinitamente perfeito e de inteligência suprema, as leis divinas também, obrigatoriamente, carregam em si todos esses atributos. Então, quando a gente diz que uma coisa acontece por vontade de Deus, nada mais é do que o cumprimento das suas leis. E essas leis são isentas de capricho. Isentas de capricho porque elas são imutáveis, tal qual Deus é. Então, não é porque foi Rodrigo ou porque foi fulano que cometeu a transgressão da lei que as punições ou que as recompensas serão diferentes. A lei de Deus é única e imutável. É isenta de caprichos. Deus não escolhe privilegiados, nem exclui os faltosos, né? Ele acolhe a todos, todos estão submetidos às mesmas leis e estão submetidos às mesmas consequências. Então é assim que a gente compreende a existência de Deus entre nós. Essas leis, como eu disse, né, são isentas de caprichos, não privilegiam nem excluem ninguém. Então o que chamamos de castigo ou recompensa, na verdade, nada mais é do que essas leis em ação. Quando a gente transgride a lei, a gente será, entre aspas, né, castigado. Quando a gente obedece às leis, quando a gente cumpre as leis, seremos recompensados. Então, compreendendo esses atributos de Deus, a gente não pode admitir qualquer imperfeição nessas leis. Não existe imperfeição nas leis divinas. Muito menos que Deus vá segregar seus filhos entre salvos e condenados. Porque a gente já compreende os atributos de Deus. Deus é infinitamente bom e justo, não vai segregar seus filhos entre salvos e condenados. Ele jamais faria isso. Na obra de Kardec, a gente vai encontrar vários exemplos de que castigo e recompensa estão relacionados com o cumprimento da lei de Deus. A gente trouxe alguns aqui para a gente refletir sobre eles. Tem uma questão em O Livro dos Espíritos que deixa bastante clara a ação dessas leis nas dificuldades e obstáculos que a gente encontra nas nossas existências materiais. É a questão 258, quando Kardec pergunta aos benfeitores o seguinte: se antes de começar uma nova existência, o espírito tem a consciência das dificuldades que ele vai encontrar na vida terrena. E aí os benfeitores respondem que é o próprio espírito que escolhe a natureza das provas pelas quais irá passar. E aí Kardec, com essa resposta, ele suscitou uma nova questão, que ele diz, ora, então não é Deus que impõe as tribulações da vida como um castigo? E aí os benfeitores respondem dizendo que nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Deus que estabeleceu todas as suas leis. Veja que a permissão de Deus, ela se concretiza através das suas leis. Não é porque ora Deus quer e ora Deus não quer. Deus não muda de vontade, sua vontade é imutável. Então as coisas acontecem porque as leis de Deus estão em ação. Por isso que é vontade de Deus. E essa vontade é imutável, novamente. Mas dando ao Espírito a possibilidade de escolher, dando Deus a nós, Espírito, a possibilidade de escolher essas tribulações, essas dificuldades, esses obstáculos, é de nossa inteira responsabilidade os atos e as consequências que dele decorrem. Lei de liberdade. É uma das leis divinas, né? Então você vê que dentro das leis divinas a gente vai encontrar vários exemplos de como a gente pode cumprir ou não com essas leis e como isso pode acarretar ou não uma dificuldade, um obstáculo ou um motivo de felicidade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 25, interessante que o Evangelho, eles geralmente são textos, né? São mensagens trazidas pelos benfeitores. Né? Kardec geralmente pega uma passagem do Evangelho de Jesus e aí os espíritos benfeitores vêm dar uma reflexão sobre o que era aquela passagem de Jesus, e deixar claro o que é que Jesus estava ensinando para a gente. Mas nesse caso específico, nesse capítulo, que é Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Não Nascer de Novo, item 25, é o item que tem como título Necessidade da Encarnação. Kardec faz uma pergunta, tal qual no Livro dos Espíritos, né? Ele também faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz é a seguinte: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados devem sofrê-la? Quem responde essa pergunta a Kardec é São Luís. E ele nos diz o seguinte: ele diz que a encarnação é necessária para que possamos cumprir os desígnios da criação, cuja execução Deus nos confiou. E essa necessidade constitui um bem para nós mesmos. Veja que a necessidade de encarnar constitui um bem para nós mesmos. Então a gente já não pode imaginar que isso foi um castigo, né? Se ela constitui um bem, então não foi um castigo. Uma vez que essa existência material, continua São Luís na resposta, né? Uma vez que essa existência material nos auxilia a desenvolver a inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus deu a todos nós o mesmo ponto de partida, as mesmas aptidões e a mesma liberdade de proceder, como a gente viu antes. Os que desempenham com zelo a tarefa avançam mais rápido e menos penosamente. E nisso reside a recompensa. Veja só, a gente encarna e vem com uma tarefa. Essa tarefa é passar pela existência material, entrando em contato com as dificuldades dos outros, para que isso estimule a nossa inteligência, para que isso faça com que a gente ganhe moralidade. Então, se a gente desempenhar com zelo essa tarefa de passar pela existência material, enfrentando esses desafios como oportunidades de aprendizado, se a gente extrair desses desafios os aprendizados necessários, a gente vai avançar mais rápido, e é aí que reside a nossa recompensa. Mas os que usam mal a liberdade que Deus concedeu, porque nós estamos aqui, somos livres, né? O agir nosso é livre, os que usam mal essa liberdade que Deus nos concedeu, retardam essa mesma marcha. E quanto mais obstinados em persistir no erro, prolongam indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é essa necessidade de reencarnar indefinidamente que se constitui para nós um castigo. Isso é o que São Luís nos ensina. E onde é que a gente encontra isso nas leis de Deus? Lei do progresso. A gente encarna para progredir. Se a gente for bem na tarefa, a gente vai avançar. Se a gente não for bem na tarefa, a gente vai repeti-la. É isso que nos diz a lei do progresso. Pois bem, Kardec faz uma comparação muito boa para deixar bem claro para a gente sobre o que diz São Luís, que ele faz uma comparação com escolares, né, com crianças em idade escolar. Kardec diz o seguinte: os alunos mais dedicados e estudiosos, eles vão avançar mais facilmente, sem tropeço, né, nas classes que eles precisam passar, e vão chegar mais rápido ao final de seus estudos. Ao contrário, aqueles que são negligentes e preguiçosos, muitas vezes vão precisar repetir a mesma classe, retardando a conclusão de seus estudos. Então é uma comparação bem vulgar, mas que serve bastante, né, para a gente entender o que é que São Luís estava querendo dizer para a gente. Aí Kardec faz um seguinte comentário. Kardec diz: não é o trabalho na classe que lhe serve de castigo, mas sim a obrigação que ele mesmo se infligiu de recomeçar o mesmo trabalho. Então veja, eu vou precisar repetir a classe, mas não é o ensino da matemática o meu castigo. Não é o ensino da biologia o meu castigo. Não é o ensino do português o meu castigo. A minha punição é eu ter que repetir o que eu já tinha feito antes e que eu já poderia ter avançado. Então, percebem, né? Como é que está essa relação aí das leis de Deus com as nossas punições e recompensas? Pois bem, em outras palavras, não são as dificuldades e os obstáculos que a gente vai encontrar na vida material que se constituem nas nossas punições. Não são. Ao contrário, fomos nós que as escolhemos como sendo as mais oportunas para que a gente realize o aprendizado que a gente necessita. Fomos nós que escolhemos as provas, somos nós que escolhemos a natureza dessas dificuldades que nós vamos enfrentar. São essas dificuldades as mais adequadas ao que o nosso espírito está necessitando nesta encarnação para adquirir as virtudes que nos faltam e para nos livrarmos das imperfeições que ainda nos restam.
Mas um ensino importante que Kardec também nos deixa e que nos ajuda a compreender essa ação de Deus nas penas e recompensas futuras está também no Livro dos Espíritos, dessa vez na questão 964. Gente, eu desde já vou pedindo desculpa a vocês aqui, viu? Porque essas letrinhas miúdas aqui do celular nos comentários, eu vou, de vez em quando eu vou tentar ver aqui, viu? Francisco de Assis está dando boa tarde Francisco. A Aldenora está aqui dizendo muitas vezes somos especialistas nas provas, né? Isso mesmo. O plantio opcional, colheita obrigatória, também nos disse Aldenora. Isso é uma grande verdade também, Aldenora, né? Porque como temos as escolhas, né? Somos livres, né? Deus nos deu essa liberdade, então a gente vem com a liberdade de agir. É exatamente esse é o plantio, né? Então o plantio ele é opcional, já que temos escolha, mas depois que a gente escolhe, escolha feita, a colheita mais adiante, ela será necessária sempre, né? Então a colheita passa a ser obrigatória. Pois bem, então, voltando a Kardec, ele traz mais um ensino para a gente compreender essa ação das leis de Deus nas penas e recompensas, que é na questão 964 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se é necessário que Deus se ocupe de todas as nossas ações para então nos punir ou recompensar. Novamente, né? Essa ideia de que a gente tem que Deus é quem pune, Deus é quem recompensa, né? Kardec então pergunta, e Deus vai ficar olhando para tudo que a gente faz para saber se a gente merece punição ou se a gente merece recompensa? Aí os Espíritos respondem, as leis de Deus regem as nossas ações. Novamente, né? Essa onipotência de Deus que a gente tanto fala, né? Essa onipotência de Deus, ela existe exatamente por conta das suas leis. Deus não vai se ocupar de cada um de nós o tempo todo. As leis dele regendo todo o universo já cumprem esse papel. Então as leis de Deus regem as nossas ações. Se nós violamos essa lei, a culpa é nossa. É o que dizem os Espíritos. Deus não irá proferir nenhum julgamento dizendo vou punir-te ou vou recompensar-te. Ele apenas traçou um limite, que são as suas leis. Dessa forma, a punição é infringir as leis de Deus. Aí Kardec faz um comentário dizendo que se a gente sofre as consequências das violações dessas leis, só temos que queixar a nós mesmos, porque fomos nós que demos causa às consequências que a gente vai ter de ter infringido as leis de Deus. Somos nós que somos os causadores da nossa felicidade ou infelicidade futuras. Esse é o comentário que Kardec faz. Kardec ainda faz outra comparação, também para a gente entender melhor o que é que essa resposta nos diz. E aí ele narra a seguinte história. Ele diz que tem um pai que deu instrução e educação ao filho. Tudo que ele podia de melhor de instrução e educação ele deu a esse filho. E aí ele comprou uma terra, um campo. Ele comprou um campo e deu a esse filho. Entregou a esse filho todas as ferramentas necessárias e também um livro, um conjunto de instruções, de regras que aquele filho precisava seguir para cultivar aquela terra e que ela começasse a produzir. E disse para o filho, se tu cumprir com essas regras e usar bem as ferramentas que eu te dei, o campo vai produzir muito e vai garantir o seu sustento, a sua sobrevivência no futuro. Mas, se tu fores negligente, ele nada vai produzir e tu morrerás de fome. Depois, ele vai e deixa o filho agir livremente. Não é verdade que se este campo produzir em abundância, de acordo com os cuidados que o filho dedicar, ou se de acordo com a negligência dele, esse campo der prejuízo para a colheita, o causador não foi o próprio filho, ele teve as ferramentas, teve as instruções e daí para frente ele só precisava do seu trabalho. Ele teve a liberdade de agir. Então, os cuidados que aquele filho dedicou ao campo é que vão dizer se aquele campo vai ser produtivo ou se aquela colheita será falha. Então ele será feliz ou infeliz, esse filho desse homem será feliz ou infeliz no seu futuro, conforme tenha seguido ou não as regras que aquele pai lhe traçou. Plantio e colheita. É exatamente essa a nossa relação com as leis de Deus. Plantio e colheita. O plantio seria então a nossa capacidade de cumprir com essas leis de Deus. A capacidade de andar em linha reta, de ter boa conduta, de ser benevolentes, de amar ao próximo, porque é assim que a gente vai chegar ao amor de Deus. Então, cumprindo com as leis de Deus, nós estaremos fazendo o bom plantio. Segundo os benfeitores do Invisíveis, que colaboraram com a codificação espírita,
eles nos indicam na resposta 614 exatamente isso. Quando Kardec pergunta o que é a lei natural, o que é a lei divina, né? E eles respondem o seguinte, dizendo que as leis de Deus, elas são as únicas e verdadeiras para a felicidade do homem. Ela nos indica o que devemos e o que não devemos fazer. Então, cumprir com a lei de Deus é fazer o bom plantio. Não cumprir com a lei de Deus, nós estaremos jogando na terra uma semente não tão boa. Então, no final das contas, o plantio está diretamente relacionado com a gente cumprir ou não com as leis de Deus. Já a colheita será a gente avançar mais rapidamente na senda do progresso, ou a necessidade de provar e expiar novamente em uma outra existência. Seremos recompensados pelo avanço, seremos punidos pela repetência. Teremos que repetir a tarefa, passar pelas dificuldades que a vida terrena nos oferece, para que a gente adquira os conhecimentos que nos faltou adquirir em existências passadas. E essas provas, essas expiações, né, que a gente vem, essas dificuldades que a gente encontra na Terra, elas são em decorrência exatamente das imperfeições, somos imperfeitos, das imperfeições das quais ainda não nos despojamos. São essas imperfeições que nos fazem cometer os equívocos. São essas imperfeições que nos fazem transgredir as leis de Deus. E aí, nisso, se cumpre um ensino de Jesus, que a gente encontra no Evangelho, que ele diz a cada um segundo as suas obras. Percebem que o efeito da nossa imprevidência não é o de sofrer? Quando a gente não cumpre com a lei de Deus, o objetivo depois disso não é sofrer. Como Kardec bem nos ensinou lá no exemplo do escolar, não é o trabalho da classe que é a punição, é a necessidade de repetir a tarefa. Então, o sofrimento ele é inerente ao mundo de expiações e provas porque a gente entra em contato com essas dificuldades. Mas a punição não é essa. A punição é ter que passar pelas dificuldades. Porque a gente já podia estar mais adiantado. Porque já tivemos outras oportunidades e estamos aqui repetindo a tarefa. Outra coisa que a gente diz também sobre o sofrimento é que o sofrimento está diretamente ligado às nossas imperfeições. Então a gente pode, mesmo tendo cometido equívocos, a gente passar pelas dificuldades sem sofrer, desde que a gente consiga se livrar das nossas imperfeições. Ora, mas se Deus é um ser de infinito amor, infinita bondade, eu tenho que ficar de olho na hora também aqui, né, gente? Senão eu estouro aqui o tempo e a Aldenora depois me dá um carão. Se Deus é um ser de infinito amor, bondade e justiça, ele é muito mais previdente conosco do que um pai que dá um filho uma terra para plantar, certo? Esse pai provavelmente deu ao filho essas regras escritas em um pedaço de papel. E um pedaço de papel pode perecer, pode se perder, pode se estragar, a escrita ficou apagadinha, a gente não vai conseguir mais ler as instruções que tem lá. Pois bem, Deus pegou essas regras e escreveu na nossa consciência. Um lugar tal qual ele, imaterial. Para onde a gente for, a gente vai levar essas regras conosco, porque elas estão na nossa consciência. E é por isso que a nossa consciência nos alerta a cada instante sobre o certo e o errado, sobre o bem e o mal. Deus ainda nos concede todas as ferramentas, tal qual o Pai também deu aos filhos, Deus também nos concede todas as ferramentas, mas se a gente falhar, Ele ainda concede para a gente novas oportunidades, novas existências, nos facultando inclusive os recursos, né? Porque ele se lembra lá da questão lá do Livro dos Espíritos, a gente escolhe a natureza das provas que vai passar, a gente escolhe os recursos que a gente quer para que a gente tenha êxito na nossa tarefa. Então ele deixa que a gente escolha as oportunidades que queremos para reparar os nossos erros e então progredir. Aqui reside todo o caráter educador da doutrina espírita. Todo o caráter educador da doutrina espírita reside neste fato. Porque ela nos explica exatamente sobre esse processo de arrependimento, de expiação e de reparação. É o processo educador. As leis de Deus, por estarem na nossa consciência, cada um de nós terá um valor íntimo sobre essas leis. O que é que eu quero dizer com isso? Que depende do nosso grau de adiantamento, né? Quanto mais esclarecidos, mais responsáveis seremos. Quanto menos esclarecidos, né? Menos entendimento teremos dessas leis e menos culpáveis seremos pelos nossos equívocos. Os Espíritos deixam isso bem claro. Então, quando a gente erra, né, de acordo com esse nosso despertar de consciência, de acordo com esse nosso grau evolutivo, quando a gente erra, a consciência nos alerta desses nossos equívocos, e errar é da natureza dos espíritos imperfeitos. Como eu disse antes, vivendo em um mundo de expiação e provas, somos imperfeitos. Né? Nós sabemos
a nossa natureza, né? Nós viventes na Terra, nós sabemos qual é a nossa natureza, exatamente olhando para o mundo em que estamos habitando. Olhando para o mundo, sabemos que ainda somos imperfeitos e que ainda somos capazes de cometer equívocos, porque ainda temos imperfeições. E esses erros, exatamente, eles ocorrem porque eles são decorrentes dessas nossas imperfeições. Então, o que importa, na verdade, é a nossa atitude diante do erro. Porque errar, a gente vai. Errar, a gente vai. Uma hora a gente começa... A gente passa 10 anos da nossa vida acertando. Pode ter um momento, uma situação específica, que alguém pisou no nosso calo e a gente não gostou, que a gente vai ter uma reação que a gente não gostaria, e a gente acaba cometendo algum equívoco. Uma hora a gente erra porque a gente é imperfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui. A gente não cometeria mais erros. Pois bem, mas então se a gente vai errar, porque somos imperfeitos, estamos em aprendizado, né? A gente não sabe de tudo ainda. Se a gente vai errar, o que importa, na verdade, é a nossa atitude diante desse erro. Muitos de nós só faz alguma coisa depois que erra, quando a gente é descoberto. A gente cometeu um equívoco e alguém viu, ou alguém descobriu que a gente cometeu o erro. E aí a gente sente vergonha, a gente começa a se sentir culpado, a gente vai querer pedir desculpa, mas só porque foi descoberto. Mas isso não é arrependimento. O nome disso é remorso. O remorso, ele é fruto de uma descoberta exterior. O remorso é quando alguém viu que a gente errou. É fruto de uma descoberta externa. Um exemplo de remorso é o caso de Judas. Quando Judas entregou Jesus aos romanos, né? Todos depois souberam que foi ele que entregou Jesus aos romanos. Ele teve remorso, ele se sentiu culpado, e o desfecho foi trágico para aquela sua existência. A gente conhece muito bem a história. Então Judas teve remorso. Judas não se arrependeu. Já o arrependimento, ele é diferente de remorso. O arrependimento é uma necessidade íntima de desfazer o mal que foi feito. É uma necessidade íntima de consertar o erro cometido. O arrependimento é fruto de uma descoberta interior. Eu me vi imperfeito, eu reconheço que errei, não precisa ninguém ter visto, não precisa ninguém ter me denunciado, não precisa de nada. Eu me reconheci errado e quero, de acordo com uma vontade muito forte, reparar aquele meu erro, me livrar da imperfeição que me fez cometer aquele erro e ser uma pessoa melhor. Então, o arrependimento, na verdade, é quando eu passo a exigir de mim uma mudança de atitude. Eu me reconheci perfeito e quero não mais ser. Eu digo para mim mesmo, eu não quero mais ser assim. Então, o arrependimento é uma descoberta interior. É quando eu quero mudar de atitude. É o desejo sincero de mudar de comportamento e se livrar das imperfeições. Um exemplo de arrependimento é a história de Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, que Jesus foi ter com ele em sua casa. E Zaqueu se arrependeu de todos os seus malfeitos e ainda disse ao mestre que ia reparar todo o mal que ele havia cometido. Zaqueu se arrependeu. Pois bem, os espíritos nos dizem que quando o arrependimento acontece no estado espiritual, estamos desencarnados, o que é que ele causa na gente? Ele causa na gente um desejo de uma nova existência para que a gente nos purifique. É isso que os espíritos dizem a Kardec. Quando a gente percebe esse arrependimento e esse desejo de uma nova existência para nos purificar, acontece quando a gente percebe que são as nossas imperfeições que estão impedindo que a gente seja feliz. Já no estado corporal, estamos aqui encarnados, e eu fui capaz de me arrepender, fui capaz de reconhecer uma imperfeição e fui capaz de me arrepender. O arrependimento faz com que a gente progrida já na existência atual. Isso, dizem os espíritos, se der tempo para a gente reparar o mal cometido. Mas o arrependimento é sempre o primeiro passo. Então, fazendo um resumo, o arrependimento é esse primeiro passo que eu acabei de dizer. É ele que nos convida, né, para essa necessidade de mudança de comportamento. Mas ainda é necessário expiar as nossas faltas e reparar o mal cometido. A expiação é a tal repetência de classe. A gente vai voltar em uma nova existência material, passar pelas dificuldades que a gente precisa passar para realizar aquele aprendizado, dificuldades que fomos nós que escolhemos, obstáculos e naturezas de prova que nós decidimos que era melhor para aquele nosso momento. E aí, a reparação é você fazer um novo plantio. A reparação é você escolher plantar a boa semente, para depois, no futuro, colher o bom fruto.
Reparar é fazer o bem por aqueles que um dia a gente tenha prejudicado. É um desafio e tanto, meus amigos, mas é esse o processo de educação que a doutrina espírita nos convida. Se reconhecer imperfeito, admitir os nossos erros, querer uma mudança íntima de comportamento, passar pelas dificuldades que a gente precisa passar para aprender, sem revolta, e reparar o mal cometido. Fazer o bem por aqueles que um dia a gente prejudicou. Tem uma obra de Kardec, O Céu e o Inferno. Na parte primeira dessa obra, no capítulo 7, o codificador inseriu um texto que ele colocou como título O Código Penal da Vida Futura. Esse é o título do texto que está lá na obra O Céu e o Inferno. Esse texto, ele traz pra gente 33 artigos. É como se fosse uma lei mesmo, né? É um código penal, né? Como se fosse uma leizinha com os artigos lá todos descritos. Então Kardec relacionou lá 33 artigos. Eu trouxe um recorte desses artigos, lógico que eu não ia trazer todos, senão a gente não ia sair daqui hoje, mas eu trouxe um recorte desses artigos para a gente entender como é que funciona essa lei, esse Código Penal da Vida Futura. Pois bem, no artigo 2º, os espíritos afirmam que a felicidade perfeita está ligada à perfeição, que toda imperfeição é causa de um sofrimento, assim como toda qualidade é causa de felicidade ou de atenuação dos sofrimentos. No artigo seguinte, no 3º, os benfeitores nos ensinam que não há uma única imperfeição da alma que não traga consequências lastimáveis e nenhuma única qualidade que não seja fonte de felicidade. Vejam que os espíritos nos ensinam que o que nos faz sofrer são as nossas imperfeições. Não são os erros que a gente comete. O que nos faz sofrer são as nossas imperfeições, como eu já tinha dito antes. Uma alma, eles ainda dizem mais, eles dizem assim pra gente, uma alma que tem 10 imperfeições sofre mais do que uma alma que tem 3 ou 4. Quando dessas 3 ou 4 não lhe restar mais nenhuma, ele não mais sofrerá. Então veja que eles deixam claro que a gente só sofre porque é imperfeito. Se a gente não for se livrar da imperfeição, a gente para de sofrer. E a gente, quando se livrar de todas as nossas imperfeições, seremos perfeitamente felizes. O artigo 5º diz o seguinte: estando o sofrimento ligado à imperfeição, a alma carrega em si mesma o seu próprio castigo. Então, aqui a gente elimina de vez a ideia de que é Deus que castiga, o que é Deus que recompensa. A alma carrega em si mesmo a fonte da sua felicidade ou a fonte da sua punição. A gente costuma procurar a causa externa em tudo, não é verdade? Tudo a gente procura, a gente quer dar uma causa externa. Quando a gente está passando por um momento de dificuldade, um momento de dor, a gente acha que é sempre as outras pessoas, né? É sempre externo, né? A causa do nosso sofrimento. Ao invés da gente procurar dentro de nós mesmos. O artigo 9º, seguindo no Código Penal, o artigo 9º nos ensina que toda falta cometida, todo mal a que demos causa é uma dívida que deverá ser paga, se não nessa existência, em uma existência futura. No artigo 13º, os espíritos dizem que a duração do nosso castigo, ou seja, a quantidade de vezes que vamos ter que repetir a lição, está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito. Nenhuma condenação por tempo determinado será pronunciada por ninguém contra nós. Veja bem, nenhuma punição por tempo determinado será pronunciada por ninguém contra nós. Nem por Deus. Nem por Deus. Do tipo, se você cometeu tal erro, então vai ter que passar por 10 encarnações. Esse outro erro aqui é mais grave, você vai ter que passar por mais 20 encarnações. Não existe isso. No Espiritismo nos ensina que isso não existe. Ao contrário, o que eles afirmam é que Deus exige de nós, para pôr fim aos nossos sofrimentos, é o nosso arrependimento sério, efetivo e sincero. É isso que Deus quer da gente. Então é dessa forma que o Espiritismo faz do espírito o juiz da sua própria sorte. E isso é muito consolador, minha gente. Imagine você saber, você ter a consciência, a convicção de que só depende de nós mesmos a conquista da nossa felicidade. Porque não depende de mais ninguém. Do mesmo modo de abreviar os nossos sofrimentos. Não depende de mais ninguém, somente de nós mesmos. Não é uma causa externa. Os nossos sofrimentos estão intimamente ligados às nossas imperfeições. Então agora que a gente já sabe que esse plantio e essa colheita de que estamos aqui encarnados, entrando em do que se trata, né? O plantio e a colheita, de que estamos aqui encarnados para entrar em contato com essas nossas dificuldades, que fomos nós mesmos que escolhemos essas dificuldades para nos melhorarmos, né? São oportunidades
de aprendizado. E quanto mais cedo a gente se arrepender e se livrar dessas nossas imperfeições, mais rápido a gente vai avançar na escala de progresso, é chegada a hora da gente se livrar também dos nossos preconceitos. E aí eu vou explicar para vocês o que é que eu quero dizer com isso. A gente não pode usar o conhecimento espírita para endurecer nossos corações. É natural às vezes a gente vê alguém numa situação de grande miserabilidade, uma pessoa passando por provas duríssimas, por condições muito penosas, materialmente falando. E aí a gente começa a pensar, mas se ele está passando por isso, então ele está sofrendo as consequências do que ele fez em existências anteriores, ou até mesmo nessa própria existência. A gente pensa. Infelizmente a gente pensa. Só que pensar assim é muito cruel, porque isso justifica e legitima as nossas mazelas sociais. E essas mazelas sociais, elas são consequências de ações humanas. Os Espíritos nos deixam muito claro que não é uma lei de Deus as desigualdades sociais. Não é. Está lá na lei de igualdade. Então, essas discrepâncias sociais, eles dizem mais que num mundo fraterno e solidário, nenhum homem deveria passar necessidade. Nenhum homem deveria passar necessidade. Mas o nosso egoísmo, o nosso orgulho, faz com que essas dificuldades, essas desigualdades, elas se apresentem de forma muito dura. E aí a gente não pode legitimar essas desigualdades usando as leis divinas, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso se torna algo muito cruel. A gente ainda acha pouco e diz assim, ele está assim porque merece. Veja como isso é cruel, né? Você dizer que uma pessoa merece passar por aquele sofrimento tão absurdo que às vezes a gente encontra irmãos nossos vivendo aqui na Terra, passando por esses sofrimentos. A pergunta que eu faço é a seguinte: e se ali, naquele corpo fragilizado pelas desigualdades sociais que são causadas pelos homens e não por Deus, estiver um espírito a quem prejudicamos em uma existência anterior e que está ali em nosso caminho justamente porque foi a oportunidade que nós pedimos para repararmos um mal cometido? Será que a coisa muda de figura? Será que a gente começa a olhar com outros olhos? E veja que a prova que aquele espírito está enfrentando, a natureza da prova que ele está passando, também foi escolhida por ele. E muitas vezes ali, encarnado naquele corpo fragilizado pelas desigualdades sociais, está um espírito muito mais evoluído que nós, que está ali só provando a sua capacidade de passar por essas dificuldades sem praguejar contra Deus, sem se revoltar contra os homens, resignado com a sua situação e procurando meios de sobreviver. Então a condição material não tem nada a ver com a condição espiritual da criatura. Então a gente precisa parar de usar as leis de Deus, de usar o conhecimento do Espiritismo para endurecer nossos corações. Novamente, aquele espírito que está ali, encarnado naquele corpo fragilizado, pode ser exatamente a oportunidade da gente realizar um novo plantio. A oportunidade da gente começar a praticar o bem. A oportunidade da gente semear justiça, semear amor, semear caridade. E aí nós iremos colher os frutos da felicidade para a qual todos nós estamos destinados. O campo, meus amigos, está a nosso dispor. Temos todas as ferramentas necessárias. Temos todas as instruções necessárias, porque estão aqui na nossa consciência. Precisamos agora, mais do que nunca, ter a vontade firme para nos livrarmos dessas nossas imperfeições. Por seres espiritualmente mais felizes, eu desejo a cada um de nós sucesso em nossos esforços de nos transformarmos moralmente. Quero mais uma vez aproveitar aqui a ocasião para desejar parabéns ao Seno, agradecer novamente por essa oportunidade de servir, de estar aqui junto com vocês, compartilhando os ensinos dos Espíritos. Aproveito para desejar também a todos os trabalhadores, frequentadores e seguidores aqui da rede social Instagram do Centro Espírita 9 de Outubro, um feliz e próspero 2022, né? Que todos nós, que não vai ser ano fácil também, né? A gente passou por 2 anos aí de muita luta, né? Enfrentando a pandemia,
A pandemia ainda não acabou, a gente vai entrar em 2022 ainda com muitos desafios, mas que tenhamos todos nós serenidade, sabedoria para enfrentar os desafios que ainda se avizinham. Eu vou convidar a todos para a prece de encerramento. Depois da prece eu me despeço de vocês e a live estará encerrada. Deus querido Pai, justo e amoroso, Jesus divino mestre e amigo, benfeitores invisíveis que certamente nos acompanharam durante este nosso encontro, que nos ampararam, que nos assistiram. Queremos agradecer por este momento tão importante, por esta troca de conhecimentos, pela oportunidade de servir, pelos ensinamentos que os Espíritos nos deixaram, que tenhamos, cada um de nós que participou deste encontro e também aqueles que irão assistir a este evento que ficará gravado, que possamos todos nós assimilar esses ensinos, ter a coragem para colocá-los em prática, que possamos ser fortalecidos por essa doutrina tão rica, tão bela, que nos consola, que fortalece a nossa fé, que nos dá a convicção de que podemos, cada um de nós, produzir a nossa própria felicidade. Felicidade que também não é egoísta, felicidade que também atingirá os próximos, porque quando plantamos, não é só a gente que colhe os frutos. Esse fruto também servirá para alimentar aqueles que andam no caminho conosco. Que possamos persistir nesse caminho do bem, distribuindo frutos de amor, de justiça e de bondade. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Meus queridos amigos, eu me despeço, desejando novamente a todos um feliz ano novo, que possamos todos ter um ótimo final de domingo, uma ótima semana, e voltem aqui, no Seno para acompanhar as outras palestras comemorativas ao 69º aniversário do Centro Espírita 9 de Outubro. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês e um forte abraço, minha gente.